Vamos lá, então. Pessoal, a aula de hoje é sobre fatores, né, de unificação, ou seja, estratégias compositivas que organizam uma proposta, gerando associações entre os elementos, ou, eventualmente, o contrário, né, gerando a separação de elementos. Né? E isso são aspectos importantes, né, para te conseguir organizar um projeto e fazer com que ele aconteça de fato. Aqui. Bom, então é o seguinte, existem esses vários elementos, né, e essa organização ela pode, como eu escrevi aqui, ela ser tanto bidimensional quanto tridimensional. Né? Então, basicamente, a gente vai falar hoje sobre 4 desses sistemas. Né? Existem muitos sistemas. Na realidade, se vocês pegarem o livro do Xing, que vocês já deram uma bela olhada nele, que eu já vi em sala de aula, muita gente manuseando ele, e derem uma olhada também no livro do Tarcísio, tá? Antônio Tarcísio Reis, que é da onde eu tiro essa parte da aula, vocês vão ver que tem uma série de áreas que elas têm uma grande sobreposição, mas desse livro, essa partezinha é a que se distingue e que vocês não vão achar em outro lugar, entende? Então, por esse motivo, eu acho bem legal, né, ter bastante atenção, não só a aula de hoje, propriamente dita, mas bastante atenção em relação a esse conteúdo. Né? Buenas. O que eu fiz aqui? Né? Eu estou mostrando para vocês qual é a estrutura do próprio slide que eu estava mostrando para vocês. Vocês percebem dentro desse slide que eu tenho uma série de elementos. Né? Eu tenho um elemento cinza, um vinho e um róseo. Certo? Quando a gente olha eles assim, né, eu poderia perguntar para vocês, tá, como é que vocês leem esse slide? Em quantas partes vocês conseguem organizar, dividir esse slide? Acredito que a grande maioria, né, se a gente pudesse conversar assim mais francamente aqui, acredito que a grande maioria me diria que, bom, eu vejo dois elementos, o cinza e um pequeno grupinho do vinho com róseo. Né? Não estaria errado se alguém falasse, não, mas eu vejo 3 elementos. Sim, são 3 elementos. Né? Mas são 3 elementos que estão organizados em 2 grupos. Né? Um grupo que é o cinza, individual, e um grupo que é uma dupla, que é o vermelho e esse rosa. Beleza. Então, aqui, o que vocês veem? Claro, se a gente estivesse na sala de aula, ficaria mais conversada essa aula. Né? Mas quantos grupos você percebe dentro do retângulo acima? Pensem com vocês. Certo? Vocês veem 2 ou 6 grupos? Desculpa. Algumas pessoas podem, de caráter analisado, pensado, não, são 2 grupos. Né? Outros podem ter identificado, não, são 3 grupos. Certo? As 2 interpretações estão corretas. A questão que eu acho que vocês têm que se fixar é, mesmo o quadrado sendo azul, o círculo sendo essa cor misteriosa, né? E o triângulo sendo verde, no primeiro caso, né? Nesse caso aqui, e nesse outro caso aqui, já serem outras cores, vocês reparem que eu mudei a forma da figura e mudei a cor da figura. E ainda assim, os elementos parecem estar conectados, mesmo eles sendo diferentes. Por que eles parecem estar conectados? Em função da distância que a gente coloca entre eles. Então, isso é um grupamento por proximidade.
tá? E ele está presente em milhões de coisas que a gente vê, certo? Então, nosso olho é treinado para interpretar as coisas desse modo. Beleza. E agora? Quantos grupos você percebe dentro do retângulo acima? Nesse caso, talvez tenham ficado com uma dúvida. Entre 5 ou 6 grupos. Né? Então, a proximidade que a gente vê entre esses dois elementos aqui, certo? Geram esse ruído. Né? Tu não sabe muito bem se isso formava um grupo ou não. Na realidade, forma um pequeno grupo aqui e um pequeno grupo aqui, que, em função de estarem muito próximos, se gerou esse ruído. E é esse exatamente o tipo de coisa que eu gostaria que vocês não tivessem no projeto de vocês. Vocês percebem que quando a gente começa a gerar imprecisão, falta de rigor, o projeto começa a ficar com uma legibilidade comprometida, certo? Então, aquele slide anterior, onde apareciam aqueles 6 grupos rigidamente organizados, tinha uma legibilidade boa, a pessoa baixou o olho e entendia o que estava acontecendo. Nesse caso aqui, não. Né? Então, por vezes, né, ao longo do curso de vocês, o professor vai falar, você tem que limpar esse projeto. Né? Uma das coisas que pode ser que ele esteja querendo dizer para vocês, né, é que o projeto de vocês não tem legibilidade, não tem uma ordenação, entre outras opções. Né? Mas hoje quero me focar nessas. Então, essa questão do distanciamento entre os elementos é uma coisa super importante que vocês têm que fixar para vocês. Olha só, agora eu gerei uma complexidade ainda maior, certo? Quantos grupos vocês percebem agora? Tá? Eu até vou dar um tempinho para vocês contarem aí em casa, tá? Não precisa responder, eu sei que fica difícil, né? Mas será que vocês chegaram em 11 grupos? Aqui eu estou fazendo uma distinção, tá? Esses com fundo mais alaranjado, eles estão tão distantes em relação aos outros elementos que eles acabam formando grupos isolados, né? Ou seja, eles são elementos independentes. Já os outros, por uma proximidade, a gente consegue perceber, esses com fundo azul, a gente consegue perceber com uma certa facilidade essa definição de pares ou trios, ok? Então, essa é a estrutura da aula de hoje. Eu começo com diagramas bem esquemáticos e depois a gente vai para a arquitetura. Bom, nesse caso aqui, essa escola do Vital Brasil, lá em Niterói, ele organiza as janelas do corredor. Ó, isso aqui são janelas que estão num corredor de uma escola, né? E aqui também, o segundo pavimento desse corredor. Claro, para mostrar esse conceito e não perder o foco, eu não estou mostrando o projeto completo. Né? Claro que a fachada oposta, essa fachada aqui é a fachada completamente envidraçada para as crianças poderem olhar para a rua, certo? Mas o que eu quero que vocês percebam é que essa estratégia de abertura, certo, foi utilizada no corredor. Ponto. Segura essa informação e logo a gente volta para ela. A outra coisa é essa frasezinha que eu coloquei solto aqui embaixo, ó, que não existe um certo e errado, certo? Tudo vai depender do objetivo que a gente deseja. Estou me referindo, então, à questão de que tipo de agrupamento e quando que eu vou utilizar ele. Tá? Praticamente, tu consegue usar qualquer um a qualquer momento. Tudo depende do objetivo final. Bom, feito esse parênteses, vamos voltar aqui para as esquadrias. Olhem só esse novo projeto do mesmo arquiteto Vital Brasil. Agora é o Instituto Vital Brasil, né? O instituto que ele projetou para o pai dele.
De novo, a gente vê essas esquadrias organizadas aqui, ó, e lá do outro lado também, ó, e elas são essas esquadrias que a gente vê aqui na planta, ó, formando a lateral desse corredor novamente, né? Então, similar ao que a gente viu lá na escola, aqui ele repete a mesma coisa. Só que aqui, reparem que ele dá um tratamento de grelha para toda a fachada. Mas reparem aqui o seguinte, ó, no lugar equivalente a esses sanitários aqui, ó, que é esta fachada, o que ele faz? Ele coloca ali, ó, duas janelinhas e duas janelinhas. Então, ele forma grupos de 6 janelas por pavimento. Reparem que o modo como ele associa as esquadrias e também a proporção que ele coloca nessas esquadrias vão identificando os grupos funcionais que estão por trás. Ou seja, uma hora é o corredor, né? E na outra é o sanitário. Então, cada grupo funcional tem a sua solução. Eu acho que isso é um detalhezinho importante. Bom, não ficando apenas nos exemplos clássicos da arquitetura moderna brasileira, né? Aqui a gente tem um exemplo contemporâneo disso, tá? Esse projeto, a gente percebe um grupo aqui que não faz parte desse outro grupo aqui. Por quê? Justamente em função desse distanciamento. E se vocês repararem com um pouquinho mais de atenção, vocês vão perceber que atrás desta grande sequência de aberturas, existe um vazio interno dentro desse prédio. Enquanto atrás dessas aberturas aqui, o vidro já está imediatamente colocado logo atrás delas, ou seja, já é um espaço fechado, certo? O que eu quero dizer com isso, o que eu quero chamar a atenção de vocês, é que, novamente, ele está organizando e transmitindo, passando para o leitor, para quem vê esse prédio por fora, que existem duas coisas distintas acontecendo dentro do prédio. Não é um esquema assim, ó, aleatório, largo janelas onde eu quero, a hora que eu quero. Não, existe uma ordenação por trás, existe uma estratégia por trás, certo? Aqui é uma escola, um conceito agora já muito mais lúdico, né? Não tão rigoroso como os anteriores. Então, o que tu percebe aqui é um grupamento de janelas por proximidade, identificando aqui as salas de aula, né? Então, cada agrupamento desses se relaciona com uma sala de aula internamente, certo? Nesse outro caso aqui, um projeto novo da construtora Ideias Arvos, que é uma das mais interessantes construtoras de São Paulo hoje em dia, tá? Esse projeto é um projeto do Isaiah Weinfeld, tá? Que é um arquiteto importante brasileiro. O que o cara fez aqui? Ele organizou as fachadas, essa fachada aqui, reunindo um grupo de esquadrias, que são as esquadrias do ambiente íntimo, de dormitórios, então, né? E reparem como ele cria um contraste, uma contraposição em relação a essas esquadrias que estão aqui dentro dessa sacada, que é a área social, né? Então, vocês reparem que a gente utiliza essas estratégias para diferenciar grupamentos funcionais, certo? Não vou dizer que todo grupo funcional precisa ser diferenciado. A gente tende a olhar os principais grupos funcionais dentro de um determinado programa e daí sim, trabalhar com eles, diferenciar quando for lógico, quando for pertinente, diferenciá-los.
Então, isso que vocês estão vendo, essas estratégias que vocês estão percebendo, né, elas estão aí para nos auxiliar a organizar o projeto, né, porque às vezes as pessoas, mas como é que eu faço, né, achando que... Barulhão aqui perto. Achando que a arquitetura é simplesmente uma criação que vem do nada, né, que a pessoa simplesmente começa a arriscar, começa a desenhar e as coisas brotam do vácuo, do nada. Não, não é assim que as coisas funcionam. Existem estratégias, existem conceitos, existem intenções projetuais por trás, entende? E é isso que eu estou tentando mostrar para vocês aqui. Aqui eu peguei um prédio muito alto lá em Bogotá, tá? Que eu fiz questão de colocar esse daqui, por quê? Se vocês olharem com atenção aqui, ó, reparem esses prédiozinhos aqui, ó, esses aqui são prédios de 5, 6 pavimentos, tá? Então, esse prédio aqui, eu não parei para contar, mas ele é muito alto, gente. E para ele não parecer uma coisa desproporcional, o que os arquitetos fizeram? A cada 9 pavimentos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No 9º pavimento, eles criaram uma subtração. Então, quando o nosso olho olha esse prédio, né, quando nós olhamos para esse prédio, a gente vê pequenos entre aspas, né, na escala do prédio, pequenos grupos de pavimentos, certo? E enquanto se a gente estivesse olhando isso aí como apenas uma torre de cima a baixo, ele talvez ficasse desproporcional demais, ficaria alto demais. Então vocês reparem que a gente não agrupa apenas esquadrias, como eu estava mostrando, a gente agrupa pavimentos. E a gente pode agrupar quadras, certo? A gente pode agrupar mesas, daqui a pouco vai aparecer. Né? Então, esse conceito, ele também vai para várias escalas, certo? Grupamento por similaridade, tá? Olhem só, quantos grupos vocês percebem dentro desse retângulo aí, certo? Então, pensem aí com vocês. Enquanto vocês pensam, eu vou dizer uma coisa, é muito normal, ou 95% das vezes, vocês vão encontrar estratégias de grupamento por proximidade e por similaridade ocorrendo ao mesmo tempo. E às vezes a gente até percebe outros conceitos que vão aparecer ao longo da aula de hoje, tudo num único elemento, certo? Então, eu digo isso por quê? Porque isso é tão recorrente, a gente usa isso tanto, né? Que frequentemente a gente consegue perceber vários ao mesmo tempo, dentro de um único elemento compositivo. Vindo agora de novo para o nosso slide. Quantos grupos vocês percebem aí dentro? Olha só, 1, 2 ou 3. Há quem possa dizer que é 1, e eu não discordaria muito, porque nesse caso eu coloquei os elementos diferentes, mas com uma distância muito similar entre eles todos. E eu usei a mesma cor de preenchimento para todos. O objetivo, sim, era deixar um pouco confuso mesmo, né? Por quê? Porque às vezes o teu projeto está confuso, né? Então, olha só, se eu pegar e aplicar uma característica que torne um determinado elemento diferenciado, especial, vocês percebem que a gente consegue olhar com mais facilidade agora dentro desse desenho duas organizações, a dos elementos azul marinho e a dos elementos azul claro. E se eu fizer isso, né? Agora, é que para vocês aparece um pouquinho mais tarde, tá? Se eu fizer isso, agora eu percebo 3 organizações: o azul escuro, o claro e o sem preenchimento. Aquele slide que eu mostrei antes, com todos iguais, era mais difícil de se posicionar.
porque não tinha uma diferenciação significativa. Traduzindo isso para o dia a dia da arquitetura, às vezes uma pessoa vai lá e desenha numa fachada uma janela, vamos supor, hipoteticamente, com 1,20 m por 1,20 m. É um tamanho bem padrão, básico pra caramba. A habitação social usa direto essa janela, de 1,20 por 1,20, tá? Daí o cara pega e coloca do lado dessa janela, ou muito próximo a ela, uma janela de 1 m por 1,20 m. Vocês percebem que a diferença é muito pequena entre 1,20 m e 1 m? Essa diferença muito pequena é aquele primeiro slide onde tudo meio que tu via que era diferente, mas parecia que era tudo a mesma coisa. O projeto não estava organizado, certo? Então, é esse tipo de coisa que eu estou querendo mostrar para vocês. Quando a gente vai organizar uma fachada, a gente tem que entrar com clareza ao definir essas coisas, certo? Buenas. Então, alguns textos vão aparecendo aqui, porque vocês também vão receber esse material não apenas como vídeo, mas como PDF, tá? Então, eu não vou ficar lendo, obviamente, os textos agora, tá? Mas são explicações similares às explicações que eu estou falando para vocês agora. E nessa configuração, o que aconteceu? Um modo que me parece bastante nítido de interpretar seria agrupar os elementos cheios separado dos elementos vazados, dos elementos sem preenchimento. Então, mais uma vez, um outro modo, né, de ver essa mesma composição, que vocês reparem que ela nunca muda e as cores também nunca mudam, né? Eu só estou ligando ou desligando algumas cores aqui, certo? Bom, talvez uma pessoa ou outra possa dizer, não, mas eu vejo os quadrados formando um grupo, os círculos formando um grupo e depois os restantes. Tudo bem, é uma interpretação válida também, tá? Mas quando a gente olha muito rápido, né, se a gente pegar, se eu pegasse aqui, fizesse uma sequência de exposições com menos de 1 segundo para te olhar várias imagens, tá? Com certeza vocês diriam que essa imagem ela é definida pelo grupamento dos cheios, diferente do grupamento do sem preenchimento, tá? Claro, quando a gente começa a ter muito tempo para observar a coisa, daí ela pode começar a se transformar. Ó, do mesmo jeito que antes eu tinha feito todos os quadrados com a mesma cor, todos os círculos com a mesma cor, todos os triângulos com a mesma cor, e a gente tinha organizado em faixas verticais, agora eu peguei e fiz em faixas horizontais e tu continua percebendo essa organização, ou seja, tu tende a organizar na tua cabeça os que têm a mesma cor, tá? Bom, de novo, vamos complicar um pouco a vida, né? Então, bom, quantos grupos vocês veem aí dentro, tá? Bom, aqui eu já começo a fazer análise dessa hipótese. Então, eu colocaria o 1, 2 e 3, né? O grupo 1 constituído por um elemento único, o grupo 2 por 2 elementos, quer dizer, 3 elementos, né? Sendo 2 quadrados de um círculo, ou seja, diferentes entre si, mas mesmo assim a gente olha eles como uma unidade por conta do grupamento por proximidade. E os 2 triângulos, que tu agrupa ele muito mais pela proximidade do que pela similaridade. Certo? Beleza. Tirei eles. Tá? Então, tirando os elementos que eu tinha colocado só para distrair o olhar de vocês no primeiro instante, o grupo que me interessa agora é esse que está na tela. Certo? Talvez, acho que para a grande maioria, vai entender esse grupo como um elemento único, ou, eventualmente, uma que outra pessoa pode dizer, essa bolinha aqui, ó, parece que ela não faz parte.
e não vai estar errada a interpretação, certo? Quando a gente olha o todo, ela faz parte. Como eu tirei os distratores, agora ela não parece mais fazer tanta parte daquilo. Ou seja, quando a gente pode criar organizações que na nossa cabeça fazem sentido, mas quando a gente insere ela dentro de um contexto maior, ela para de fazer sentido como fazia quando a gente analisava ela isoladamente. Foi essa a intenção desse slide. Por isso que eu tirei os distratores, entende? Então, tu pensa o teu projeto maravilhosamente bem, mas tu está pensando o teu projeto sem considerar os prédios do entorno. Quando tu coloca os prédios do entorno no projeto, as pessoas passam a ler, a perceber o teu projeto de um modo diferente de como tu lia, porque tu estava lendo ele isolado. E daí não funciona, certo? Bom, aqui nesse slide, a gente ainda pode ver o seguinte, ó. Não sei se vocês perceberam, tá? Mas os triângulos, eles estão colocados com espaçamento constante. Mas tu tende a não associar muito esse triângulo aqui a esse conjunto de triângulos. E esse daqui também não é tão associável, né? Em primeiríssimo lugar, esse tu não associa, tá? Esse aqui é mais questionável. A questão é, por que a gente consegue associar mais facilmente esses e não associar este? A falta de preenchimento. Ou seja, a gente tende a associar com mais facilidade os elementos que são similares. Então, a similaridade, ela pode ser reforçada. Todos são triângulos. No entanto, os triângulos azul claro são mais fáceis de perceber eles como um grupo do que o triângulo sem preenchimento. Certo? Então, a utilização de uma forma, a utilização de cores, a utilização de afastamentos, tudo isso vai definir uma maior ou menor organização do teu projeto. Beleza. De novo, arquitetura. Bom, esse prédio é um prédio tombado lá na Faculdade do Chile, né, histórico, de 1800 não sei quanto e tal. E daí aqui o que a gente percebe? A gente identifica essas janelas aqui de cima tanto por similaridade como por proximidade, certo? Reparem que a questão da proximidade é uma coisa muito forte, que ela está quase sempre presente em tudo, tá? Eu poderia dizer para vocês que, né, esse grupinho de xadrez aqui, dessas peças de xadrez, e esse grupinho das peças de xadrez aqui, né, formam grupos, né, justamente em função dessa proximidade. Já esse rei aqui, ó, que está mais afastado, né, tende a não parecer fazer parte deste grupo aqui, tá? Bom, mas o meu objetivo é a arquitetura, então isso daqui está formando um grupo por similaridade e por proximidade, certo? Aqui. O que a gente percebe? Ó, isso aqui formou um grupo, ó. Esse conjunto de esquadrias, certo? Forma um grupo porque todas têm o mesmo material, as mesmas dimensões, que são diferentes dessas aqui. A árvore aqui atrapalha um pouquinho, né? Mas dá para perceber que aqui a gente forma um grupo de esquadrias de pequeno porte, e aqui esses grandes grupos aqui, que a gente consegue também perceber eles formando este grande grupo ali, diferente deste grupo aqui. Bom, o que se percebe, então, é que fachadas, né, até agora eu estou dando a ênfase para fachadas, né, mas pode ser vários
pode ser planta, pode ser cidade, elas são frequentemente organizadas a partir desse tipo de estratégia compositiva. Mas reparem, aqui eu trago uma imagem onde a gente percebe um grupamento de luminárias. Esse grupamento de luminárias é diferente deste grupamento aqui, certo? E este grupamento está associado com este vazio aqui, ó. E esse grupamento de luminárias está associado com este espaço expositivo. Ou seja, a própria iluminação pode ser organizada em termos de grupamento para definir funções de novo, certo? Então, sempre existe uma correlação entre a função de um determinado ambiente e o tipo de janela que tu vai botar nele, o tipo de iluminação que tu vai botar nele. Daqui a pouco vocês vão ver o tipo de piso que tu vai colocar nele, certo? Bom, olha só. Aqui nesse caso, a gente tem um restaurante. Essa mesa é igual a essa, que é igual a essa. Mas elas também são iguais a essas, iguais a essas, iguais a essas. Então, nesse caso, por uma questão de proximidade, embora essas mesas sejam iguais a essas mesas, elas formam dois grupos distintos. Mas reparem que esse grupo aqui, ó, de mesas também está bem próximo dessas aqui. Só que eles se diferenciam visualmente por o contrário de similaridade, então, né? Pelo antagonismo, pela diferenciação, né? Então, o que a gente percebe dentro desse restaurante aqui? Eu tenho um grupo funcional aqui, que seria o bar, aqui uma mesa coletiva, aqui grandes conjuntos de mesas para maior número de pessoas, um grande conjunto de mesas para 4 pessoas, e aqui já um outro tipo de ambiente, um outro tipo de atmosfera que foi gerada, certo? Reparem o seguinte, como a similaridade ela é importante. Isso daqui forma um grupo por similaridade. Se vocês repararem, a distância dessa mesa em relação a essa mesa é bem maior do que a distância dessa mesa até essa. No entanto, a gente lê isso aqui como um espaço diferente desse outro espaço. Ou seja, mesmo o elemento estando mais próximo, mesmo o elemento estando mais próximo desse, ó, mesmo este elemento estando mais próximo deste, ele se associa com o de baixo, pela questão da similaridade. Mais um exemplo de bar, de restaurante, no caso. Tá? Aqui eu destaco, né, a questão do banco linear em relação às cadeiras, né, que é o que a gente percebe aqui. Tá? Então, tudo bem, é o mesmo ambiente, mas a gente percebe propostas diferentes. E já aproveitando essa plantinha aqui do lado, reparem aqui, ó. Nesse ambiente do salão principal, a gente percebe inicialmente 3 grupos. Esse e esse. Esses 3 grupos são formados por proximidade. Agora, dentro deste grupo aqui, ó, a gente consegue perceber esse par e esse par. Agora a gente está falando de grupamentos por similaridade. Certo? Então, essas coisas, né, servem para nos auxiliar a todo instante organizar os projetos. Fundo comum. Tá? Como eu coloquei aqui no texto, o fundo comum pode ser observado ao longo de toda essa apresentação. Se vocês viram, né, e como eu falei lá no início
da apresentação. Desculpa. Eu coloquei um fundo cinza, um vinho e o rosa, certo? Que tem justamente a função de identificar essas coisas. E se a gente parar para analisar, vocês poderiam concluir corretamente que as palavras formam grupos por proximidade. Qual é o artifício que a gente usa para separar uma palavra da outra palavra? Nada, um espacinho entre elas? Então, esse conceito de proximidade ou de similaridade, ele já está dentro da gente ao longo de toda a história da humanidade, entende? Desde que inventaram a escrita já existe esse conceito. A gente agrupa as coisas que a gente quer que sejam lidas juntas. Beleza. Aqui, para não me alongar demais, eu comecei a botar mais exemplos numa tacada só, certo? Então, de novo, é o mesmo desenho. Só que o fato de eu pegar e colocar um fundo de integração entre eles aqui, a gente percebe isso como um grupo e isso como um resto. Agora, o grupo vem para cá e os outros são o restante. Olha só como tu ganha força quando tu coloca um fundo comum nas coisas. Tá? Reparem que, mesmo eu tendo aproximado os círculos dos quadrados, a gente tende, num primeiro instante, a não perceber que eles estavam próximos. A gente tende a olhar primeiro o fundo comum. E depois tu vê que os círculos realmente, por uma questão de proximidade, eles estão tentando formar um grupo com os quadradinhos. Né? E aqui a mesma coisa. Se vocês olharem daquele jeito que eu falei, né, a primeira impressão de vocês é sempre a de leitura do plano de fundo. Tá? Aqui, então, vocês veem que existe uma esquadria aqui embaixo, tá? E depois existe uma esquadria aqui em cima, que ela foi conectada por um elemento que, no caso, eles optaram pelo próprio vidro. Então, essa estrutura é muito utilizada em milhões de prédios, aqui em Lajeado também, aqui em Santa Cruz também, tá? Porque normalmente a gente vê isso muito entre as esquadrias, os caras fazem uma esquadria lá de algum tamanho, e daí pintam uma faixa para baixo, né, de marrom, de verde, de azul, da cor que quiser, mas ligam uma esquadria na outra, e depois ligam com o andar de baixo. Hoje em dia, os projetos mais modernos, para dar uma quebrada nisso, nada maravilhoso. Às vezes fazem isso na horizontal, às vezes fazem isso com quadrados, conectam as esquadrias de vários modos. Aqui a gente tem um caso, mais um prédio da I10 Arvos, onde a gente percebe esse espaço aqui como um grupo diferenciado desse espaço aqui, certo? Que, por sua vez, está diferenciado desse. Né? E aqui também, ó, isso aqui forma um grupo. Tu percebe uma hierarquia diferente entre esse espaço aqui, ó, e o superior. Certo? Então, aqui a gente tem vários exemplos de fundo comum. Né? Inclusive, dentro desse fundo aqui, ó, se vocês olharem, vocês vão perceber que a esquadria, ela tem um tamanho, e depois fizeram exatamente aquilo que eu comentava, ó. Pintaram um pouquinho para baixo e um pouquinho para cima com outra cor. Para quê? Para que, quando tu olhe, tu tenda a perceber isso como um conjunto. Então, o fundo comum como elemento de integração entre coisas que eventualmente possam ficar pequenininhas dentro de uma fachada, né? Pode ser uma solução, tá? Que é o caso que a gente está vendo aqui,
tá? Não é só para isso. Nesse caso aqui, também dei 10 árvores. Vocês percebem que isso daqui unificou as janelas? Isso aqui é o setor íntimo e esse aqui é o setor social? Será que até agora vocês já se ligaram que as janelas que estão dentro desse fundo aqui, elas têm tamanhos diferentes? Respondam para vocês mesmos, entende? Mas eu digo que provavelmente a grande maioria não tinha percebido que elas eram diferentes. Porque o fundo comum chama a tua atenção a ponto de tu associar as janelas sem perceber que elas eram diferentes. Claro, depois do primeiro segundo que tu começa a olhar um pouco mais, com um pouco mais de atenção, daí tu começa, não, mas elas nem são tão parecidas, elas nem tão alinhadas. Mas ainda assim, tu associa elas, porque o fundo comum tem essa força. E isso a gente vai ver demais na arquitetura comercial, tá? Essa gelateria aqui, tá dentro de um shopping que eu peguei essa imagem na internet, não sei de que shopping é, não sei que gelateria é, certo? Só sei que é o seguinte, reparem o forro desse ambiente. Ele é sempre igual, ele é todo brancão, né? Daí o que os caras fizeram? Trocaram o forro em cima da gelateria. Então eles estão fazendo com que essa diferenciação do fundo destaque o objeto que eles querem destacar. Reparem no piso desse ambiente. Todo o shopping tem um determinado piso. Agora, o piso da gelateria é diferente. Ou seja, eles estão definindo o espaço através da diferenciação do piso e do forro. Eles conseguiram, com isso, delimitar um ambiente sem construir uma parede. Aí está a importância da coisa, né? Talvez uma pessoa possa falar, não, mas isso aí é um plano superior? Ou isso é um plano de base no piso? Sim, os conceitos, eles se integram. Então, o conceito de base ou de plano superior, nesse caso, foram diferenciados e integrados com o fundo comum para definir esse ambiente nitidamente, né, que isso é o espaço da gelateria. Ou seja, os caras têm um ambiente de fluidez. Eu posso estar lá dentro da loja ou entrando no shopping e eu já estou vendo a gelateria. Mas, ao mesmo tempo, eu sei que quando eu estou dentro da gelateria ou quando eu estou fora dela, certo? Aqui, o projeto não é grande coisa. É bem ruinzinho, diga-se de passagem, tá? Mas os conceitos estão aí, tá? Reparem, diferenciação do piso, o fundo comum para definir o que é o espaço de circulação do shopping e o que é o espaço de praça de alimentação do shopping. Reparem que o teto também trocou. Não tem mais o gesso. Agora tem uma entrada de luz zenital, uma entrada de luz superior. Certo? Então, estes artifícios diferenciam e organizam o teu espaço, tá? Os dois exemplos de shopping são terríveis, mas eu queria sair... O exemplo em si é bom, né? Em termos de arquitetura, não é nada maravilhoso, certo? Em termos de linguagem, não é maravilhoso, tá? Mas eu queria mostrar em outras situações, tá? Essa aqui é a mesma coisa, uma imagem que não ficou muito boa, ficou meio estourada, mas o conceito é o mesmo, só para vocês verem como é repetitivo isso, tá? E aqui na escala urbana. Reparem o seguinte, isso aqui é uma praça que tem em Buenos Aires, que eu particularmente sou apaixonado. É um conjunto de 3 praças, né? Praça de la Mujer. E o que eu quero que vocês percebam é o seguinte, ó. Aqui no cantinho dessa foto, ó, aparecem uns bancos. Então, esse espaço é um espaço para te sentar.
Mas dentro deste piso aqui, acontecem outros bancos. Ou seja, os caras, através do piso na escala urbana, estão diferenciando que esse banco aqui do canto é para um perfil de usuário, para um tipo de atividade, né? Muito mais lúdica, talvez no verão tu vai para lá e tal. Já aqui é diferente. É um piso para quem não está afim de sujar os pés. Ou é um piso para... É um ambiente para quando, sei lá, tá frio, né? E tu vai ficar num ambiente, né, com reflexão aqui do sol nesse piso e tal, vai tornar o ambiente um pouquinho mais agradável quando a temperatura baixa, certo? Então, essa diferenciação define esses bancos aqui separados do restante de toda a praça, certo? Que são esses bancos aqui que eu coloquei numa foto noturna também. E já finalizando, tá? Grupamento por orientação, tá? Claro, todo grupamento ele precisa de uma base, tá? Ou seja, tu precisa de uma ordem inicial. Então, quais são os elementos que estão rotacionados? São esses, né? Por quê? Porque eu vejo que aqui tem uma ordem inicial e esses aqui se diferenciam. Se todos estivessem rotacionados, vocês não perceberiam a rotação. Então, né, acho que eu não preciso falar muito, né, é muito nítido isso, né, que se toda exceção confirma a regra, né, toda exceção precisa da regra para ser confirmada, certo? Então, eventualmente, um elemento ser modificado, ok, né, se existir uma ordenação geral no restante. Olhem só, essa biblioteca é a Biblioteca São Paulo, tá? Maravilhosa. E aqui a gente vê todos os conceitos juntos, certo? Aqui a gente vê um conjunto de estantezinhas na vertical. Essas mesas, tranquilamente, poderiam ter sido colocadas na vertical também. Só que os caras, o Flávio e o Gasperini, eles vão lá e colocam ela na horizontal. Para quê? Para justamente romper a noção de continuidade e a pessoa fazer a leitura. Lá são estantes. Aqui é lugar de sentar e estudar. Depois vem estantes de novo. Mais lugar de sentar e estudar. Reparem como a direção dos móveis dentro do conjunto organizam ambientes. Essas estantes aqui, né? Elas organizam esses ambientes aqui, certo? Olha só, essas estantes, né, sempre na vertical aqui, organizam os ambientes, daí são múltiplos ambientes. Esse projeto é super complexo, né, é uma biblioteca de referência internacional, então tem 1000 ambientes diferentes aqui que eu agora não sei explicar para vocês. Né? Já tive lá várias vezes, mas agora não me lembro. Né? E também não vem ao caso, né? Mas vocês percebem como a rotação da direção dos objetos dentro do conjunto organizam esse layout, certo? Então, o que eu tinha para mostrar para vocês hoje é isso, né? Como vocês veem, os conceitos estão sempre juntos, certo? Quer dizer, estão sempre não, mas frequentemente eles aparecem associados, né? Embora cada conceito seja completamente independente um do outro, é bem frequente da gente ver eles integrados, tá? Então a ideia, a partir de agora, é que vocês comecem a pesquisar dentro dessa lógica que a gente apresentou agora para vocês. Logo a gente só vai finalizar, né, e a gente vai sair desse grupo, né,
eu vou abrir um grupo para uma videoconferência pelo Google Meet para os alunos que vão conversar comigo mais de perto. A Ali vai fazer com o pessoal que vai conversar com ela hoje, certo? E nesse meio tempo, eu já estou com o PDF aqui pronto, eu já vou postar na nossa sala de aula, tá? Dá 2 minutinhos, que é o tempo de fazer o upload, e vocês já vão receber, então, esse material, tá? E a Ali tá gravando, né? Vocês percebem aí que está gravando. Então, a própria